Então, hoje nós prosseguiremos com o tema Creio na Santa Igreja Católica. E o que significa a igreja? Igreja em grego diz-se eclésia e significa os convocados. Todos nós que somos batizados e cremos em Deus somos convocados pelo Senhor, juntos somos a igreja. Cristo é, no dizer de São Paulo, a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Então, quando celebramos os sacramentos e ouvimos a palavra de Deus, Cristo está em nós e nós estamos nele. Isso é a igreja. A Sagrada Escritura descreve a comunhão estreita, pessoal e vital de todos os batizados com Jesus através de metáforas sempre novas. Ora fala do povo de Deus, ora da esposa de Cristo, ora é chamada mãe, ora é a família de Deus, ou comparada a um banquete nupcial. A igreja nunca é uma simples instituição ou uma igreja administrativa que podemos pôr de lado. Podem escandalizar-nos os erros e os defeitos da igreja, mas não nos podemos distanciar dela, porque Deus a escolheu irrevogavelmente e, apesar de todos os pecados, não se distancia dela. A igreja é a presença de Deus na humanidade e pelo que a devemos amar. E para que quer Deus a igreja? Deus quer a igreja porque nos quer salvar, não individualmente, mas em comunhão. Ele quer fazer de toda a humanidade o seu povo. Ninguém vai para o céu por uma porta insocial. Quem só pensa em si e na salvação da própria alma vive insocialmente. Isso é impossível tanto na terra como no céu. Nem Deus é insocial. Não é um ser solitário, autossuficiente. O Deus Trino é em si mesmo social, é uma comunhão, um eterno intercâmbio de amor. Também o ser humano, segundo o modelo de Deus, visa relação, permuta, participação e amor. Somos responsáveis uns pelos outros. E tudo que nos acontece, que nós reverberamos, os outros sentem. Temos de nos tornar santos uns com os outros. Temos de chegar a Deus uns com os outros. Apresentar-nos diante dele uns com os outros. Não nos devemos encontrar com o bom Deus uns sem os outros. Quem diria ele se regressássemos uns sem os outros? E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é permitir que em todos os povos brote e cresça o reino de Deus que Jesus já inaugurou. Aonde Jesus foi, o céu tocou a terra. Despontou o reino de Deus, um reino de paz e de justiça. A igreja serve este reino de Deus. Ela não é um fim em si mesma. Ela tem de continuar o que Jesus começou. Ela deve proceder como Jesus procederia. Ela transmite as palavras de Jesus e prossegue a celebração dos sinais sagrados de Jesus, que são os sacramentos. Portanto, a igreja, com toda a sua fraqueza, é um pedaço do céu sobre a terra. E por que motivo a igreja é mais do que uma instituição? A igreja é mais do que uma instituição porque ela é um mistério ao mesmo tempo humano e divino. O verdadeiro amor não cega, mas faz ver. Com a igreja passa-se o mesmo. Vista de fora, ela é uma mera instituição ou organização, com feitos históricos, mas também com erros e crimes, uma igreja de pecadores. Isso, porém, é uma apreciação superficial, porque Cristo deu-se de tal forma a nós, pecadores, que ele nunca abandona a igreja, mesmo que o traíssemos diariamente. A inquebrantável ligação entre o ser humano
e o divino, o entrosamento entre o pecado e a graça, fazem parte do mistério da Igreja. Vista com os olhos da fé, a Igreja é indestrutivelmente santa. E o que tem de tão singular o povo de Deus? O Criador deste povo é Deus Pai. O seu líder é Jesus Cristo. E a fonte da sua força é o Espírito Santo. A porta de entrada para o povo de Deus é o batismo. A sua dignidade é a liberdade dos filhos de Deus. A sua lei é o amor. Quando este povo permanece fiel a Deus e procura primeiramente o reino de Deus, transforma o mundo. No meio de todos os povos da terra, um povo diferente. Não se submete a ninguém, só a Deus. Deve ser como sal que dá sabor, como fermento que entra em tudo, como luz que afasta as trevas. Quem pertence ao povo de Deus deve estar preparado para se achar em aberta contradição com as pessoas que negam a existência de Deus e desprezam os seus mandamentos. Então, na liberdade dos filhos de Deus, nada deve ser temido, nem sequer a morte. Então, diz na Bíblia: fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros do mundo. E o que significa dizer que a Igreja é o corpo de Cristo? Então, sobretudo pelos sacramentos do batismo e da Eucaristia, surge uma indissolúvel ligação entre Jesus Cristo e os cristãos. A ligação é tão forte que ela une a nós como uma cabeça aos membros de um corpo humano. E o que significa dizer que a Igreja é a esposa de Cristo? Jesus ama a Igreja como um esposo ama sua esposa. Ele liga-se a ela para sempre e entrega a sua vida por ela. Então, amar Cristo e a Igreja trata-se da mesma coisa. Segundo Dom Helder Câmara, que era um bispo brasileiro, amigo dos pobres, ele dizia assim: achas, portanto, que as fraquezas da Igreja fariam com que Cristo a abandonasse? Abandonar a Igreja seria o mesmo que abandonar o seu próprio corpo. Então, quem alguma vez esteve namorado percebe o que é o amor. Jesus sábio e chama-se a si próprio noivo, que num amor apaixonado namora com sua noiva e deseja celebrar com ela a festa do amor. Nós, a Igreja, somos a sua noiva. Já no Antigo Testamento, o amor de Deus pelo seu povo era comparado ao amor entre um homem e uma mulher. Quando Jesus quer namorar com cada um de nós, quão frequentemente não se torna um infeliz enamorado naqueles, de fato, que não querem saber do seu amor e não lhe correspondem. E o que significa dizer que a Igreja é o templo do Espírito Santo? A Igreja é o lugar do universo em que o Espírito Santo se encontra integralmente. O povo de Israel venerava Deus no templo de Jerusalém. Esse templo já não existe. A Igreja veio ocupar o seu lugar, embora não esteja ligada a nenhum espaço determinado. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E é o Espírito de Cristo que a vivifica. Ele habita na palavra da Sagrada Escritura e está presente nos sinais sagrados dos sacramentos. Ele vive nos corações dos crentes e fala quando eles oram. Guia-os e presenteia-os com os dons, os carismas, sejam singelos ou extraordinários. Quem se abandona ao Espírito Santo pode presenciar ainda hoje verdadeiros milagres. Santo Inácio de Loyola disse uma vez:
A maioria das pessoas não faz ideia do que Deus poderia fazer delas se somente elas se colocassem à disposição dele. E aqui nós vamos explicar um pouco agora a parte do creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E nós terminaremos essa parte numa próxima aula. Então, por que só pode haver uma igreja? Tal como só há um Cristo, também só pode haver um único corpo de Cristo, uma única esposa de Cristo, isto é, uma única igreja de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Juntos formam o Cristo total, como Santo Agostinho definiu. Assim como o corpo tem muitos membros, embora ele seja um só, também a igreja única se compõe de muitas igrejas parciais, as igrejas particulares, formada pelas dioceses e pequenas comunidades. Então, Jesus construiu a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Este fundamento suporta até hoje. Então, a fé dos apóstolos foi transmitida de geração em geração sob a direção do ministério petrino, que preside a caridade, segundo Santo Inácio de Antioquia. Também os sacramentos que Jesus confiou ao Colégio dos Apóstolos continuam a atuar com a força original. Então, Jesus construiu a igreja sobre o fundamento dos apóstolos e a eles confiou os sacramentos. E são também nossas irmãs e irmãos, os cristãos não católicos. Todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Portanto, também os batizados que se acham separados da total comunhão da Igreja Católica, na qual persiste a Igreja de Jesus Cristo, são com razão chamados cristãos e são assim nossos irmãos. As divisões da única Igreja de Cristo aconteceram por causa de adulterações dos ensinamentos de Cristo, erros humanos e escasso espírito de reconciliação, na maioria das vezes por parte dos representantes de ambos os lados. Os cristãos atuais não têm nenhuma culpa dos cismas históricos da Igreja. O Espírito Santo age também nas comunidades eclesiais separadas da Igreja Católica, em benefício da salvação das pessoas. Todos os dons aí existentes, como a Sagrada Escritura, os sacramentos, a fé, a esperança, o amor e os outros carismas, provém de Cristo. Onde vive o Espírito de Cristo, há uma dinâmica interior no sentido de uma reunificação, porque o que pertence a todos quer crescer com todos. Mas, segundo o ensinamento da Igreja Católica, só se podem considerar igreja aquelas comunidades onde os sacramentos de Jesus Cristo permaneceram íntegros. Isto vale sobretudo para as igrejas ortodoxas e orientais. Nas comunidades eclesiais saídas da Reforma, os sacramentos não foram conservados íntegros. Então, embora sejam cristãos, nossos irmãos não fazem parte, não podem ser considerados igreja. E o que temos de fazer pela unidade dos cristãos? Então, com palavras e obras, temos de obedecer a Cristo, cuja vontade clara é que todos sejam um. Então, independentemente da idade, a unidade dos cristãos diz respeito a todos. A unidade foi um dos mais importantes desejos de Jesus. Ele rezou ao Pai que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unidade é necessária para que o mundo creia que em Jesus Cristo. Então, os cismas são como feridas no corpo de Cristo, doem e supuram, levam a inimizades.
são frutos do pecado e enfraquecem a fé e a credibilidade dos cristãos. Para que desapareça do mundo o escândalo da divisão, é preciso a conversão de todos os interessados, mas também o conhecimento das próprias convicções de fé e uma discussão teologicamente séria. Sobretudo, é necessária a oração comum, assim como o serviço comum à humanidade. Então, o ecumenismo nada mais é do que os esforços pela unidade dos cristãos separados. E os responsáveis da igreja não deviam deixar interromper o diálogo teológico. E por que a igreja é santa? A igreja é santa não por serem santos todos os seus membros, mas porque Deus é santo e age nela. Todos os membros da igreja são santificados no batismo. Então, é vivendo na vida da igreja que os seus membros se santificam. Sempre que nos deixamos tocar pelo Deus Trino, cresce em nós o amor, somos santificados, curados e salvos. Os santos são pessoas que amam, não porque o consigam fazer tão bem, mas porque Deus os tocou. Eles transmitem às outras pessoas o amor que, de um jeito próprio, frequentemente original, experimentaram de Deus. Um dia, quando já estiverem junto de Deus, continuarão a santificar a igreja, porque passarão ao céu apoiando-nos no caminho para a santidade. E o que é a santidade, né? É o caráter sagrado, a inviolabilidade, a pureza. É a característica de Deus. Deus é o totalmente outro, o Santo de Israel. Jesus vem ao mundo como o Santo de Deus e nele se faz a leitura do que é ser santo, amar sem fronteiras, misericordiosamente, ajudando e curando até a consumação da cruz e da ressurreição. E Jesus submeteu-lhe todas as coisas e constituiu-o como cabeça da igreja. Ela que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E por que se chama a igreja católica? O ser católico significa estar referido ao todo. A Igreja Católica, porque Cristo a chamou a confessar toda a fé, a guardar e celebrar todos os sacramentos, a anunciar a Boa Nova na sua totalidade, e Ele enviou-a a todos os povos. Então vamos estar atentos, né? A catolicidade da Igreja se refere a pertencer ao todo da igreja. E então devemos confessar toda a fé, celebrar todos os sacramentos, anunciar a boa nova, né? Cristo na sua totalidade. E significa dizer também que Cristo enviou a igreja a todos os povos. Ela é universal. E quem pertence à Igreja Católica? Pertence totalmente à comunhão da Igreja Católica, quem, unido ao Papa e aos bispos, se incorpora em Cristo através da confissão da fé católica e da celebração dos sacramentos. Deus queria uma igreja para todos. Infelizmente, nós, cristãos, tornamo-nos infiéis a este desejo de Cristo. No entanto, ainda estamos profundamente ligados uns aos outros através da fé e do batismo comum. Então, já passei bastante do tempo e nós vamos continuar sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica na próxima aula.